Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando hoje a nossa sexta videoaula e o conteúdo é acentuação gráfica, uma revisão pelas palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Como vocês já estudaram em séries anteriores a que vocês estão, existe uma sílabazinha chamada sílaba tônica, em que esta sílaba apresenta uma maior força, uma maior intensidade em sua pronúncia. Portanto, essas sílabas tônicas elas são divididas em três categorias. E essas categorias são exatamente essas: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Daniel, qual é a diferença dessas três categorias? É simplesmente essa. As palavras oxítonas elas têm a sua sílaba tônica na última sílaba da palavra, enquanto as palavras paroxítonas elas têm a sua sílaba tônica na penúltima sílaba da palavra. E por fim, as palavras proparoxítonas, elas têm a sua sílaba tônica na antepenúltima sílaba de uma palavra. Eis a diferença. Mas, gente, quando a gente trata de acentuação gráfica, eu gostaria de dizer para vocês que as regras, certo? De acentuação gráfica, elas são baseadas nas pronúncias das palavras de língua portuguesa. Por isso que a gente precisa saber muito bem como a gente pronuncia determinada palavra para eu poder, assim, escrevê-la, certo? Então, é um aspecto ortográfico. Eu tenho que saber a pronúncia para saber escrever. E como essas regras, elas nascem justamente da pronúncia, a gente tem que saber qual é a tonicidade da sílaba para, assim, a gente assimilar as regras de acentuação gráfica. No livro de vocês, esse conteúdo está dividido em três tópicos, tá? Que são as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, e vem dizendo lá quais são as terminações em que as palavras elas devem ser acentuadas. De uma forma mais dinâmica, eu preparei para vocês esse material todo com 9 regras, que são basicamente as regras que vocês encontrarão dentro deste conteúdo no livro de vocês, beleza? Galera, vamos lá. Quando a gente olha para todas as palavras que existem em língua portuguesa, a maioria dessas palavras são pronunciadas como palavras paroxítonas, tá? Por quê? A maioria das palavras, elas, em língua portuguesa, elas terminam em A, IE e O. Ou seja, quando a gente olha para essas palavras, nós podemos perceber esse padrão em inúmeros textos, pois o mais comum é, por exemplo, que palavras terminadas em A, E e O sejam naturalmente lidas como paroxítonas. Caso vocês estejam duvidando disso, vamos ver como é que eu pronuncio essas palavras aqui, que elas foram inventadas, tá? Então, vamos seguindo os padrões de língua portuguesa. Já que nós sabemos que as palavras que terminam em A, R e O são lidas naturalmente como paroxítonas, a gente vai ter que colocar a tonicidade desta palavra na penúltima sílaba. Então vamos lá. Privada, derada, abiga, viride, tede, retide, rabolo, boco, macoto. Então, gente, a leitura dessas palavras foi feita, tá? De acordo com o padrão da pronúncia em língua portuguesa. Ou seja, daí, de vez que essas palavras inventadas já seriam lidas normalmente como se fossem paroxítonas, caso existisse em língua portuguesa, não levariam acento agudo ou circunflexo. Por quê? Porque, gente, quando uma palavra ela é terminada em A, E e O, seguido ou não de S, e esse seguido ou não de S eu coloco o plural dessas palavras, elas são lidas como paroxítonas, portanto, elas não recebem acento. E quando a palavra for oxítona? Assim, quando a gente quiser uma palavra oxítona terminada em A, E e O, ela terá que ser acentuada. Como? Maracujá, abadá, oxalá, ralé, pelé, purê, marajó, arte deco, cachepô. Gente, arte deco são essas artes que fazem decoração e cachepô é o vaso onde fica um outro vaso da planta. Então tem aquele vasinho de plástico, muitas vezes que é bem fraquinho, aí tem um vaso maior, aquele vaso maior se chama cachepô, tá certo? Não é vaso, é cachepô. Então, galera,
Voltando à explicação, quando eu tenho palavras terminadas em A, E e O, se elas forem pronunciadas como paroxítonas, elas não são acentuadas. Mas se elas forem pronunciadas como oxítonas e terminarem em A, E e O, seguidos ou não de S, nós vamos ter que acentuar. A exemplo é maracujá. Não é maracuja, é maracujá. Ou seja, a gente eleva o tom da sílaba na última. Portanto, essa palavra é oxítona. Termina em A, recebe acento. Da mesma forma, Pelé, pé, lé. Qual é a sílaba mais alta? É o pé ou o lé? É o lé, gente. Então, termina com E, oxítona, recebe acento. Marajó. Quando a gente tem aí Marajó, esse Jó é mais alto do que as outras sílabas. Termina em O, é acentuado. Do contrário, não acontece com essas palavras aqui, tá certo? Que foram inventadas. Rabolo, a tonicidade fica no meio da palavra, tá? Ou seja, na penúltima sílaba. Então, é paroxítona terminada em O, não recebe acento, beleza? Daí, galera, a partir dessa explicação, eu digo para vocês qual é a regra 1. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, como em mudança e muganga. Termina em A, certo? É lida como paroxítona, não recebe acento. Do contrário, se essas mesmas terminações forem lidas, se uma palavra com essas mesmas terminações forem lidas como oxítonas, elas terão de ser acentuadas. A exemplo, giló e filó, tá certo? Então, a gente tem aí a regra 1 e a regra 2. Galera, dentro do nosso sistema vocálico, nós temos 5 vogais. A, E, I, O, U, certo? A gente falou do A, do E e do O. E o I e o U? Será que tem regras para essas duas vogais? Tem sim, gente. Por outro lado, as palavras terminadas em I e U puxam a tônica e já tendem a ser lidas como oxítonas. Por isso, não recebem acento. Então, gente, agora a gente vai pronunciar essas palavras que foram inventadas. O primeiro grupo delas termina em I e U, e os outros terminam em E e O. Então, eu vou pronunciar essas palavras e vocês percebam a diferença. Pitibi, pitibi. Arari, arare. Nebite, desculpa, nebiti e nebite. Gente, o que é que muda? A pronúncia dessas palavras está sendo regida justamente pela terminação dela. Quando termina em U, elas são lidas como oxítonas, ou seja, a gente vai elevar o tom na última sílaba. Mas no outro grupo de palavras termina em E. E a gente sabe que palavras terminadas em E que não recebem acento são lidas como paroxítonas. Portanto, a gente lê como paroxítona. Pitibi, arali, nebite, tá? Como também acontece aqui em bulubo, macalo e tequito. E todas essas palavras terminam com O. Do contrário, se elas terminassem com U, ficavam bulubu, macalu, tequitu. Certo? É esquisito, né? É estranho. Então, gente, bulubu, macalu, tequitu. Todas essas palavras são oxítonas, tá? Levam lá para cima. Ou a sílaba tônica, que o som ele vai lá para cima, está na última sílaba. Gente, e se as oxítonas em U não requerem acento, então para serem paroxítonas, terão que ser acentuadas. Ou seja, se eu tiver essas mesmas palavras e as suas terminações terminarem em I ou U, para elas serem lidas como paroxítonas, elas devem de ser acentuadas. Por quê? Porque se elas não ganharem acento, são lidas como oxítonas, tá? Então, aqui, pitibi, arari, nebite, bulubu, macalo, tequito, certo? Portanto, gente, dessa explicação nascem as regras 3 e 4. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em I
e U, seguidas ou não de S, como também acentuam-se as oxítonas terminadas em U ou em I e U, seguidas ou não de S. Então, gente, esquematizando, tá? Essas regras, eu faço isso já já, porque eu vou explicar isso aqui primeiro. Isso justifica essa última regra aqui, que não se acentuam as oxítonas terminadas em I e U, seguidas ou não de S, por essas palavras aqui, gente. É táxi, não taxi. Táxi. É a primeira sílaba, certo? A penúltima sílaba que está sendo dita com mais força. Portanto, ela deve de ser acentuada, da mesma forma como em júri, da mesma forma como em tênis. Então, eu tenho bônus, tônus e vírus. Todas essas palavras elas são lidas como paroxítonas e terminam em U seguido de S e devem ser acentuada, beleza? Gente, da mesma forma, a não acentuação em U seguidas ou não de S. A exemplo, psi, siri, abacaxi, papicu, babaçu, jururu. Beleza? Então, gente, para esquematizar essas regras, agora sim, se a oxítona terminada em uma certa letra é acentuada, a paroxítona com a mesma terminação não é acentuada. Ou seja, se eu tenho uma oxítona que é terminada em A, E, I, O, e ela deve de ser acentuada, a paroxítona com a mesma terminação, ela não é acentuada. Então, A, E, I, O, sem acento, é lida como paroxítona. A, E, I, O com acento é lida como oxítona. Entretanto, se a oxítona terminada em uma letra não é acentuada, a paroxítona com a mesma terminação é acentuada. Se eu não preciso acentuar as palavras que terminam em I e U, que são lidas como oxítonas, do contrário, se essas palavras fossem lidas como paroxítonas, elas devem de ser acentuadas. Gente, outra regra que vai entrar dentro desse sistema, tá certo? Das acentuações gráficas, é a regra que nós chamamos da regra do Rouxinol. Por quê? As palavras terminadas em R, X, N e L puxam a tônica para o final. Então, todas estas palavras que tem aqui, elas não recebem acento. Portanto, elas são oxítonas. Então, nós lemos revolver, pastel, marcar, fuzil, canil, xerox, partir, tampax, canal, matrix. Disso nasceram as duas regras que são opostas do Rouxinol, assim como as regras do PS. Por quê? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em R, X, N e L, bem como as terminadas em PS. Por quê? Todas essas palavras que têm essas terminações, seja R, X, N, L ou PS, elas são lidas naturalmente como oxítonas. Do contrário, se eu necessito ler como paroxítona, na escrita eu tenho que acentuá-la. Exemplificando, quase todas aquelas palavras, certo? Agora com acento, não fica revolver, fica revólver, abdômen, Marte, germen, caráter, glúten, xerox, móvel, látex. Não é látex, desculpa, látex. Aceitável, tórax, vulnerável. Regra 6, que é o contrário da outra, tá? Por que não se acentuam comerter, durex e cascavel? Pois não se acentuam-se as oxítonas terminadas em R, X, N e L. Só voltando aqui, tá? Uma palavra que não apareceu, que termina em PS, é bíceps, tá, gente? Bíceps, tríceps, aí da coxa é quadríceps, tá? Elas são todas paroxítonas, então elas levam acento. Bíceps, tá? Então, tríceps. Então, são todas palavras paroxítonas. Outras regras que vão aparecer. Palavras terminadas em an e ão, seguidas ou não de s, tendem a ser pronunciadas como oxítona, ou seja, são outros grupos de palavras que sua leitura normal, elas são oxítonas. Portanto, nós temos anã, alemã,
ligação, pagão, carimão, corrimão. Consequentemente, se você quiser pronunciar palavras com essas terminações como paroxítonas, terá que colocar o acento, ou seja, se esse grupo de palavras sem acento são lidos como oxítonas, para essas palavras se tornarem paroxítonas, eu devo acentuá-las. E daí nasce, gente, a regra 7. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ão, e uns. Como, e os plurais, né? Que são e uns. Sótão, órgão, imã e álbum, certo? Então, essas palavras todas, elas são acentuadas porque elas são paroxítonas terminadas em e ão ou nos seus plurais, e uns. Outra regra que ela é bem colocada é o seguinte: amém só se tornam amém com acento. Por quê? São acentuadas as oxítonas terminadas em e ens, como reféns e parabéns. Ou seja, refém, tá? Se eu for separar essa sílaba, refém, tá? Esse fém, ela termina em portanto eu devo acentuar. Mas do contrário, se essas palavras elas não recebessem acento, elas seriam lidas como paroxítonas. Então, aqui a gente tem aluguem e não aluguem. Amem, certo? É uma palavra paroxítona, portanto, ela não é acentuada devido à sua terminação em em. Mas para esta palavra se tornar amém, ou seja, trocar a tonicidade da sílaba, deixá-la para final, transformá-la em oxítona, eu devo colocar o acento, beleza? Galera, esta é a última regra, tá certo? Que é, acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. Do contrário, elas seriam lidas como paroxítonas, ou seja, todas as palavras proparoxítonas, desculpa, vou retomar. Essa é a regra mais fácil. Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas, como matemática, gramática, álgebra, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Todas essas últimas 3 palavras, elas são proparoxítonas. Portanto, elas devem ser acentuadas na antepenúltima sílaba, tá? Então, ó, proparoxítonas. Matemática, gramática, tá? Gente, essas loucuras mesmo de ficar pronunciando as palavras que a gente descobre como a gente deve acentuá-las, tá? Eu aprendi desse jeito. E aí, gente, terminou aqui, eu esqueci de colocar os exercícios, tá? Mas os exercícios dessa videoaula estão lá na página 78, questões 42 a 46, tá certo? Um beijo para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!